Quem me ajuda na missão de hoje é o nosso grande parceiro do Família na Real, Dr. Elton Costa, servidor público do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em família e sucessões. Bem-vindo novamente, prezado amigo. Obrigado, Rosa. Boa tarde, telespectadores. É sempre uma satisfação esse nosso diálogo, né? Família na Real, cada vez mais sucesso e levando de forma simples e didática conhecimento para as pessoas. Isso é o que mais importa. Excelente, Elton. Hoje nós vamos aqui analisar de forma aprofundada, vamos dizer assim, uma pesquisa que não se fala em outra coisa nas redes sociais sobre essa pesquisa. Inclusive já foi objeto também aqui do nosso jornal, na TV Cidade Verde. Então a gente quer trazer essa análise tanto a nível nacional como a nível estadual aqui no Piauí e trazer assim as nuances, vamos dizer, os detalhes jurídicos da nossa prática, o que está levando a esses casamentos diminuírem, divórcios aumentando, enfim, vamos conversar sobre esse tema importantíssimo. Excelente, a pauta realmente é sensacional e não se fala de verdade de outra coisa nesse momento. Então a gente vai acompanhar aqui alguns dados relativos a 2023, que são das estatísticas do Registro Civil. Elton, a gente vai hoje começar aqui e falar sobre um tema que foi falado aqui a semana inteira, que são esses dados referentes ao divórcio, ao casamento, tanto a nível nacional como a nível estadual, que inclusive foi objeto do nosso jornal aqui da TV Cidade Verde. Então, o casamento nós temos aí em 2022, 970 mil, e em 2023, 940,8, ou seja, nós tivemos uma queda dos casamentos em média 3%. Então, a gente quer trazer, Elton, essas informações mais detalhadas sob o ponto de vista jurídico, prático, o que está acontecendo. Então, eu já entro aí numa perguntinha. Maio ainda é o mês das noivas, a gente sabe, né, que maio é conhecido e muito homenageado e a maioria das noivas gostam de escolher esse mês para se casar. E por que será que o número de casamentos caiu, segundo o IBGE? Excelente, Rosa. Bom, as estatísticas, né? Contra os números não há o que discutir, né? Os casamentos, o número dos casamentos realmente tiveram uma queda, segundo apurado pelo IBGE. O mês de maio ainda é, né, considerado o mês das noivas, é uma questão sociocultural, né, que a gente carrega desde sempre. Por que os divórcios aumentaram? Por que o número de casamentos melhores diminuíram? A gente pode inferir, ou seja, a gente pode depurar desses números alguns aspectos interessantes. O principal deles, me parece, Rosa e telespectadores, é que aquele jeito que a gente crescia antigamente, já naquela perspectiva de que a mulher seria preparada para casar, para ser dona de casa, e o homem para ser o provedor. Então, todo mundo na família tem alguém nessa conformação, nessa configuração. Um avô, um bisavô, enfim. A nossa sociedade passou por alterações, por mudanças no transcurso do tempo. Então, as pessoas hoje, por conta dos meios das redes sociais, das formas do acesso mais fácil à informação, buscaram outras formas de se realizar pessoalmente, de buscar a sua própria felicidade. E o casamento deixou de ser uma forma, ou se não a principal, mas uma das formas principais dessa realização de vida. Como repetindo, antigamente as pessoas cresciam aqui no nosso estado. Tradicional de família. Isso. A gente sabe que, inclusive, o divórcio ele veio a ser admitido na legislação brasileira no ano de 1977. Eu já tinha 2 anos, viu? Detalhe. A gente tem os números do divórcio aí também, vamos analisar, que a gente aproveita aqui e comenta tudo junto. Então aí, o divórcio, 2022, 420 mil, em 2023, 440,8, ou seja, um aumento de 4,9%. Então, houve, a nível nacional, uma queda no casamento e um aumento do divórcio. E aí, Elton, é bom que também a gente comente a respeito da pesquisa que foi realizada aqui no Piauí. Isso. Que nós conversávamos antes do programa, que foi uma realidade um pouco diferente. E a gente aproveita e contextualiza nessa questão, né, do modelo tradicional da família, porque nós sabemos que a família tradicional é aquela família que é o papai, a mamãe, o filho, que a gente chama a famosa família margarina, e existia essa dificuldade
no divórcio. A mulher, inclusive, ela como sempre, ao longo da história, ela tinha dificuldade, inclusive, de se manter nessa situação de uma mulher divorciada, de regularizar a guarda, convivência. Então, vamos comentar aí sobre essas questões todas. Isso, Rosa. Como você bem pontuou, o Piauí, os números a nível nacional demonstraram uma queda, né, na quantidade de casamentos oficiais registrados. Já no Piauí, nessa mesma pesquisa, nós tivemos um aumento, né? O Piauí registrou em 2023 9.802 casamentos. E aí, um dado que vai ao encontro da média nacional é a quantidade de divórcios. Olha, Piauí, até um gráfico aqui da produção. Número de casamentos registrados em cartório por ano, Piauí 2013 a 2023. Então, lá no finalzinho, 9.802. Teve um crescimento em 2023. Em relação a 2022. Mais de 1.000 casamentos. Inclusive, esse aumento, nós vimos que a pesquisa do IBGE, que foi bastante recente agora do ano de 2023, ela revela que foi desde a pandemia. É um dado interessantíssimo, não é? E um ponto interessante nessa estatística, Rosa e telespectadores, é que apesar do Piauí registrar um número maior de casamentos em relação a 2022, no ano de 2023, os divórcios também acompanharam a perspectiva nacional. E nós tivemos aqui no Piauí em 2023, a cada 3 casamentos, um divórcio. Então, isso, Piauí, nessa perspectiva, está em sintonia com o cenário nacional. Exato. Eu queria te perguntar, Rosa, aproveitando essa pegada, essa perspectiva do divórcio, o que você poderia dizer que quais seriam, né, os principais fatores que levam os casais a adiarem ou desistirem do casamento atualmente? Pois é, Elton, é uma realidade e a gente vê, inclusive, em nossa área de atuação, em nossa prática, tem vários fatores que eu gostaria de comentar. Tem a questão da insegurança financeira. Hoje, as pessoas, até pela facilidade que elas têm em se divorciar, em se casar, hoje é tudo mais rápido, elas pensam bastante antes, né? Então, antes existia um fator família, um fator cultural muito forte. Muitas vezes, no tempo da minha mãe, os casamentos eram até arranjados. Sim. E as mulheres casavam, principalmente, eu digo, por escolha do seu pai. Olha, você vai casar com fulano, até por questões sucessórias, questões familiares, e hoje não. Hoje as pessoas, elas estão ali, olha, será se realmente é o modelo de família que eu quero? É o casamento? Então, elas analisam a questão financeira, ou seja, elas querem casar com uma estabilidade de vida melhor. E que bom, porque a gente vê o quanto que isso ainda Sim. é um fator que atrapalha, a gente vê quantas confusões, por exemplo, de pagamento de pensão por conta da instabilidade financeira. Tem a questão também da falta de tempo ou foco na carreira. Então, hoje a gente sabe que, e a gente insiste na mulher porque é uma questão histórica e cultural. Então, hoje a mulher, ela tem aquela questão no foco da carreira. Olha, eu quero me realizar profissionalmente. Nós vemos, inclusive, Elton, mulheres que hoje dizem, olha, eu não quero ter filho. Eu estou muito feliz, eu quero me dedicar à minha carreira, eu tenho um parceiro, ou eu vivo só, estou muito bem. Então, o que nós queremos trazer nesse programa hoje é exatamente essa liberdade e essa nova configuração familiar que move, vamos dizer assim, o direito das famílias, que tem a ver com afeto, mas tem a ver com a busca pela felicidade, que hoje é o principal norte do nosso direito das famílias. Tem a questão da desilusão com o modelo tradicional de casamento. Então, por alguma razão, vamos dizer, é um instituto que hoje não agrada a todo mundo, por isso é que nós vemos um aumento do número de uniões estáveis Sim. ou uniões que não são formalizadas. Ou seja, eu amo a pessoa, eu estou feliz com ela, não sou obrigada a casar, não sou obrigada a assinar um papel, não sou obrigada a colocar uma aliança no dedo. E é claro que nós não estamos estimulando aqui a não realização do casamento, porque eu gosto sempre de deixar claro que a intenção do programa. A intenção é sempre informar. Então, existem todas essas possibilidades e nós estamos explicando essa pesquisa que é uma realidade. Traumas, né? Falando aqui no viés da psicologia, do emocional, nós temos traumas de relações anteriores ou vivência de divórcios dentro da família. Sim. Então, a gente sabe o quanto que um divórcio é difícil. E tem muitas pessoas que passaram muito tempo casadas
e optam em não formalizar a segunda relação, por diversas razões, às vezes até por questões patrimoniais, por comodidade, por escolha, e tudo isso tem que ser respeitado. Então, são diversos fatores. Maior aceitação social da união estável e do namoro sério, como eu dizia, sem formalização. Então, a gente sabe que da pandemia para cá, houve essa questão do isolamento social, essa necessidade de as pessoas estarem juntas e quererem estarem juntas, não poderem circular muito, e os casais começaram a morar juntos. A gente já falou muito sobre isso aqui. E nem sempre eles optaram em se casar. Daí houve esse crescimento também do tal contrato de namoro. Por quê? Sim. Porque aí tinha que haver uma diferença e uma preocupação daquele casal de dizer, e o que a gente vive? Vai ter implicação jurídica? Vai trazer aí uma pensão? Vai ter que partilhar um bem que eu adquira durante esse tempo que nós estamos morando juntos? Então, a gente viu que as pessoas estão priorizando os vínculos mais conscientes e não apenas seguir rituais. Rituais, a gente sabe que o casamento é um ritual, realmente ele é um dos institutos do nosso Código Civil que exige maior número de formalidades, né? E tem pessoas e casais, não é, que preferem não ter ou se apegar ali àqueles vínculos. Isso, você tocou num ponto essencial, Rosa. Dentre os vários fatores que podem, né, levar ao adiamento ou inclusive à não formalização do casamento, que nos parece ser o fato das pessoas estarem buscando ser, né, querendo ser felizes. E muitas delas não querem ter filhos, como você bem disse, não querem, inclusive, casar, estão felizes namorando. Tem gente que passa 10 anos namorando, né? Enfim, aquele padrão, né, que nós fomos acostumados a ver culturalmente, principalmente aqui na nossa região, de não, tem que crescer para casar, para formar uma família, que é assim que tem que ser. Isso deixou de ser prioridade, né? Então muitas pessoas optaram realmente por buscar outras formas, outras conformações, outros arranjos, inclusive viver sozinhos, né? Se sentindo felizes com isso. Agora, Elton, como familiarista, nós precisamos alertar a nossa população de uma questão difícil, de uma questão também que é delicada. Inclusive, nós temos aqui outros programas e um deles que trata sobre a união estável. E nós sabemos que toda escolha, ela tem um ônus e um bônus. Então, se você opta em ter uma relação informal, vamos dizer assim, é preciso também você saber as consequências daquela sua escolha. Por isso é que qualquer decisão que você for tomar, é sempre importante consultar um especialista. Por quê? Porque no futuro pode ser que aquela sua escolha traga alguma implicação, como nós dizíamos aqui. Então, vamos supor que esse casal decida não formalizar a relação, não se casar e viver em união estável, né? E aí, existe aquela intenção de constituir família? Existe aquele diálogo entre os parceiros? Olha, nós estamos vivendo a união estável, mas nós não queremos nos casar. Por quê? Porque no futuro, se isso for caracterizado apenas como um namoro, eles não vão ter direitos que eu digo no âmbito familiar e sucessório. Então, é importante sempre você ter essa conversa, não é, Elton? É essencial, né? O fato das pessoas optarem pela formalidade, ou pela informalidade, perdão, não quer dizer que isso não possa trazer consequências jurídicas lá à frente. Então, você precisa ter aquela história da escolha consciente. Você sabendo, olha, eu não quero casar, eu não quero passar por toda aquela formalidade, carta horária, né? Toda aquela solenidade, etc, etc. Mas eu quero me resguardar juridicamente nessa relação. E hoje, né, já é perfeitamente possível equiparar, os efeitos são bem equiparados da união estável e do casamento. Mas o importante é, como você bem pontuou, busque uma orientação de um especialista para dizer, olha, você quer conviver desse jeito? Bacana. Você tem amparo jurídico, mas a gente precisa se guardar, né, guardar alguns cuidados. Por quê? Porque lá na frente as consequências podem ser diferentes daquela imaginada lá no começo da união. Inclusive, mais para frente, nós vamos conversar sobre a questão do regime de bens, que tem a ver com o planejamento matrimonial, que a gente diz em nossa área. E esse tabu de você não discutir sobre esse planejamento, nós, da área de família, a gente vem constantemente tentando afastar
esse preconceito, esse tabu de que o casal não pode conversar sobre o regime de bens da relação, porque se ele conversar, você vai estar pensando no fim. É exatamente o contrário, você deixar tudo alinhado, patrimonialmente falando, dentro da relação e em outros aspectos também que podem constar, por exemplo, no pacto antinupcial que nós vamos conversar, é um ato de amor, eu costumo dizer, é um ato de cuidado com o seu parceiro. Evita no futuro discussões, conflitos, porque vai estar tudo perfeitamente alinhado ali, não é isso, Elton? Isso. É aquele ditado que a gente usa muito no nosso meio, né? Sim. O que está no papel não se discute. Exato. Né? Então, quando essas questões patrimoniais, ou algumas até existenciais, né, são bem delimitadas, são bem conversadas, evita a dúvida e evita discussões, né, em cima de algumas questões que poderiam ter sido resolvidas já inicialmente. Então, é realmente importante esse diálogo. Elton, a gente vai agora trazer um outro dado da pesquisa importante que revela aí exatamente uma nova configuração familiar, que na verdade ela não é nova, mas apenas ela está a cada dia sendo mais reconhecida e agora os números trouxeram isso. Então, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, especialmente entre mulheres, que foi a pesquisa, cresceram mais do que os casamentos entre héteros, que é homem e mulher. Então, o que isso revela sobre o cenário atual das famílias brasileiras, hein, Elton? Super interessante esse dado. Olha só, obviamente, as relações homoafetivas, né, e aí seja entre homens ou entre mulheres, elas sempre existiram. O que não existia era o amparo, né, jurídico normativo e a, entre aspas, me permitam, entre aspas, a aceitação social, porque o entre aspas? Porque a relação privada entre as pessoas não precisa necessariamente da aceitação. Mas a gente sabe que no mundo real existia, ainda existe, mas isso já começou a diminuir, um preconceito em relação a esse tipo de relação. Ou seja, uma relação homoafetiva nem sempre era bem vista. Hoje isso já está mudando, esse cenário já está mudando. Então, por conta desse amparo normativo, ou seja, a possibilidade do casamento, nosso ordenamento jurídico hoje permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse é um ponto essencial nessa questão. Outro ponto, a liberdade que essas pessoas, a autoafirmação, a sua própria liberdade, a sua busca pela felicidade de certa maneira, despreocupação com o que o outro vai pensar. Então, essas pessoas, esses casais homoafetivos, principalmente, né, os dados mostram que os casais homoafetivos compostos por mulheres casaram mais, as mulheres casaram mais entre si do que os homens, né? Então, isso traz essa questão, ponto jurídico, normativo, ou seja, o amparo, a tutela, a proteção a esse tipo de relação, a esse casamento e também, e que me parece ser o mais importante, a questão sociocultural, de passar, e aí eu abro de novo aspas e fecho, respeitar, porque eles não precisam que os outros respeitem. As pessoas podem ser felizes da forma que entenderem cabíveis, interessantes. Daí, obviamente, respeitando, né, o espaço de cada um. Então, essas questões, a proteção jurídica e a mudança cultural que a nossa sociedade vem vivenciando, certamente impactaram nessa busca por esses casais homoafetivos de realizarem talvez um sonho que eles tinham há muito tempo e que lutaram, né? Essa luta, essa conquista da equiparação, né, da possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foi uma luta de muitos anos, né? Muitos anos. É importante que se diga que nós tivemos o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal e depois o CNJ ele precisou publicar uma recomendação aos cartórios no sentido de que os cartórios não poderiam deixar de realizar os casamentos de pessoas homoafetivas. Porque nós tivemos aí um bom tempo, né, no âmbito extrajudicial, alguns cartórios se recusando a realizar casamentos das pessoas homoafetivas. E hoje isso é uma realidade. Vocês veem várias
casais nas novelas casando, homem, né, homem com homem, mulher com mulher. Isso não é novela, é de fato real e é possível e é uma possibilidade jurídica. Elton, eu até via, a gente falou sobre o ponto de vista jurídico, mas eu até via um vídeo interessante sobre, mas o porquê que esse casamento entre mulheres está aumentando e não entre homens. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito, Rosa, e telespectadores, exatamente nessa perspectiva, e aí eu não tenho nenhum dado estatístico, né, nenhum dado científico para comprovar isso, aí vai mais uma inferência prática do meu cotidiano, de que as mulheres, elas alcançaram um patamar de liberdade nessa perspectiva que os homens ainda não conseguiram. Eles ainda, talvez, me parece que os homens ainda têm essa barreira de assumir a sua... Algo sério. Algo sério, né? Olha, vamos nos casar, vamos dar esse passo mais formal, ao ponto que as mulheres já há muito, talvez elas já tenham pela questão histórica de luta, sim, né? Uma maturidade. Uma maturidade, pronto. Vocês já alcançaram uma maturidade que talvez os homens ainda não tenham conseguido. Então, elas, olha... É um dado a gente realmente refletir. Como o Elton falou, juridicamente nós explicamos que é uma realidade, mas nós estamos aqui dando opiniões pessoais, sim, sobre essa questão. E realmente, historicamente, culturalmente, até pela quantidade de mulheres, né, em relação a homens também, sim, no país, tem várias explicações que eu já vi no vídeo que são interessantes para a gente refletir. Mas o importante é a gente trazer essa perspectiva do respeito e da liberdade.